usuário. Um outro tipo de largura, então a gente viu aqui um layout com largura fixa. A gente poderia definir um layout com largura líquida, ou seja, definindo aqui um percentual da largura. Então, eu quero que o meu layout ocupe 80% do espaço. Então, independente do tamanho do meu browser, ele vai estar ocupando ali, ó, 80% e se reajustando, né, de acordo com a resolução do internauta. Tá bom? Então, nesse tipo de layout aqui, vocês estão vendo que existe uma acomodação da largura, né, a qualquer tamanho da janela ou resolução do monitor. Isso aqui a gente acaba aproveitando melhor o espaço horizontal. Agora, quais são as desvantagens desse tipo de layout? Né? Primeiro, vocês podem perceber aqui o comprimento das linhas. Às vezes, pode ficar esquisito se eu tiver só uma linhazinha ali dentro do meu layout. Tá bom? Uma outra desvantagem é que quando a gente reduz muito ali, ó, o tamanho da tela, também eu posso começar a ter aquele problema, né, de leitura, porque a minha área ficou muito reduzida. Aí, para resolver isso, a gente tem que definir aqui uma largura mínima, né, uma largura mínima e também talvez uma máxima para esse layout. Então, uma largura mínima eu poderia colocar aqui 400 ou 300 pixels. Né? A gente poderia definir uma largura mínima, então ele vai ser elástico até o momento que ele chegar naquela largura mínima. Chegou na largura mínima, ele começa a colocar a barra de rolagem ali para a gente, como vocês estão vendo. Mas aí, a partir desse momento, a gente já perdeu toda essa liquidez do nosso layout. E eu tenho um outro tipo de layout, que é o layout elástico. O layout elástico, né, ele pode ser aqui uma opção para esse layout líquido, tá? E em lugar de definir as larguras aqui em percentual ou fixa, a gente define essa largura com base na largura aqui, no tamanho da fonte que a gente está adotando. Então, se eu definir uma fonte aqui, vamos lá, usar o nosso seletor universal para definir uma fonte, né? Font size, por exemplo, de 12 pixels. Pronto. Aí aqui, na nossa largura, a gente poderia definir o tamanho do nosso layout em relação ali a essa fonte. Então, eu colocaria 20 EMs, por exemplo. Vamos ver o que dá isso. Ó, ficou pequeno. Mas está vendo que ele já se ajustou ali ao tamanho da letra. Né? Vou colocar aqui 40 EMs. Opa, já modificou em relação ao tamanho da letra. Né? Se a nossa letra aumentar, né, aí o tamanho do layout também aumenta seguindo a proporção da letra. Então, nós temos outros tipos de layout? Temos um layout híbrido também, que faz toda uma mistura desses três tipos de layout, mas para fins de estudo aqui, e como profissionais, basta que vocês conheçam aqui esses três tipos de layout, já são suficientes para vocês criarem praticamente qualquer tipo de layout, tá bom? Uma outra coisa que nós temos é a questão da centralização. Quando nós estamos construindo um layout, então vamos lá, como é que eu construo um layout fixo? Vou colocar aqui, ó, o width 500 pixels. Ótimo. Né? Ou poderíamos colocar aqui um layout, né? Um layout aqui líquido, 90%. Vamos deixar assim. Né? O que acontece, né, na maioria das páginas? Na maioria das páginas, você vê elas centralizadas aqui dentro do browser. Olha aí. Aqui está centralizado, centralizado, centralizado. Então, existe sempre uma centralização do layout. Né? Como é que a gente faz esse tipo de centralização? Vejam aqui que o nosso layout ele tá alinhado aqui à esquerda. Então, para fazer essa centralização, a gente pode
utilizar o recurso aqui de margens automáticas. O que é isso? Né? Com a propriedade margem, a gente pode definir as margens de um elemento. Então, eu posso definir que em cima ele tem uma margem 0, por exemplo. Né? Do lado, ele tem uma margem de 20 pixels. Do lado direito, né? Embaixo eu vou colocar uma margem 0 também. E do lado esquerdo seria o restante. Só que eu não sei qual que é o restante. Né? Qual que é o restante? A gente não sabe. Por quê? Porque esse restante aqui vai depender, na verdade, da largura do browser do internauta aqui. Então, para isso, existe a possibilidade da gente definir as nossas margens da seguinte maneira. 0 pixels acima, eu coloco a palavra-chave alto, né? Que ela vai fazer o que, essa palavra-chave alto? Ela vai pegar o espaço que sobra aqui entre o elemento, né, e a largura total do browser, então sobrou esse espaço. Aí ele vai dividir por 2 esse espaço aqui e vai colocar metade desse espaço para o lado direito e a outra metadezinha para o lado esquerdo. No final, o efeito vai ser a centralização da página. Vamos ver aqui, olha aí. Então, se eu ampliar, vai sobrar um pouco mais de espaço, ele colocou a metade de um lado, metade do outro, então a gente tem sempre uma centralização, né? Independente do meu layout ser de largura fixa, então vou colocar aqui, ó, 500 pixels, por exemplo, de largura fixa ou, né, líquida ou elástica. Tá? Então, essa é uma aula aí de introdução ao layout utilizando aqui CSS, tá bom? Na próxima aula a gente vai evoluir um pouco mais isso e começar a entrar nos layouts, né, com 2 colunas e 3 colunas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.